VidaCard, o cartão que cuida mais de você. Testobios, suplemento natural elaborado com fórmula exclusiva para promover a saúde sexual do homem. Testobios, porque a vida pede mais. Você ligado com a gente, aqui na Chapecó. 100.1, você não está só. Chapecó é 100.1. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos ouvintes. É com alegria que iniciamos o programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados pela manhã. Lembrando que nossos encontros são sempre das 8 às 9 horas da manhã ao vivo. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à FEC e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo promover uma conversa sobre temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, sempre com abordagens à luz da doutrina espírita. Hoje conversaremos sobre a tolerância. E para conversarmos sobre esses assuntos, contamos com a presença de duas amigas queridas aqui no estúdio. A Sandra, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Michel. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E a Fabiane, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, queridos colegas de bancada. E um bom dia muito especial para todos aqueles que nos acompanham neste dia tão bonito. E eu, como âncora, o Michel, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Lembramos que já estamos ao vivo no Face da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, enviando sua pergunta ou colaboração através da live, onde acompanhamos ao vivo. Você também pode participar do programa através do WhatsApp 2049 1212 e do telefone fixo 2049 1200 ou ainda pelo site da rádio www.radiochapecó.com.br. Gostaríamos ainda de informar que o programa conta com sua própria fanpage intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram, onde convidamos a todos a conhecer, curtir e compartilhar nossas redes sociais. Lá também você pode encontrar todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio dos próximos programas. E antes de iniciarmos a nossa conversa, queremos registrar o nosso profundo agradecimento àqueles que de forma voluntária ou anônima contribuem para que esse programa possa ir ao ar todos os sábados, bem como nossos queridos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado, a Escala Construtora e a Imobiliária Nostra Casa. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Escala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. escalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A tolerância é luz sobre o sentimento, para que alcancemos o melhor convívio conosco mesmo e com o nosso próximo. É a aceitação do nosso semelhante e de nós mesmos, apesar das diferenças e das nossas dificuldades. A tolerância nos convida ao aprendizado e ao equilíbrio, propondo separar o erro da pessoa que o comete,
pois a doutrina espírita nos ensina que nossa evolução consiste em vencer o pecado e acolher o pecador. Muito comentado nos dias de hoje, absolutamente necessário em nossa vida de relação, convidamos o amigo ouvinte para estudar e aprendermos juntos sobre essa virtude, a tolerância. E para iniciarmos a nossa conversa, Fábio, o que seria a virtude da tolerância? Como você falou, uma virtude muito importante, muito necessária. Ela vem do latim tolerantia, significa suportar. Ela trata da aceitação das diferenças, sejam quais forem. Então, quando a gente fala em diferença, pode ser desde uma diferença de opinião, de religião, todas as diferenças. Até porque nós somos feitos totalmente distintos. Não existem dois seres humanos iguais. A questão é como acomodar todas essas diferenças, né? Como trabalhar isso. Então, tolerar significa renúncia também. Para poder tolerar, nós precisamos renunciar à nossa força, renunciar à nossa raiva, renunciar ao nosso poder, para poder acolher o outro. Ela é necessária, uma conquista necessária. E nós temos como referência também as atitudes de Jesus, nos mostra nesse sentido. Talvez não, seguramente a nossa referência mais importante em termos de tolerância. Ela também pode assumir um aspecto de perdão. Se a gente for analisar, há uma frase do Emmanuel, que era o mentor do Chico Xavier, e ele fala: tolerar é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal. Então, eu preciso esquecer o que aconteceu para poder conviver, para poder respeitar, para poder entender. Então, ela também pode ser dita como uma virtude da compreensão, do entendimento fraterno. Porque para poder aceitar a diferença do outro, tolerar o outro, eu preciso dessa compreensão. Eu preciso buscar o entendimento do porquê essa diferença me incomoda. Porque se a diferença que o outro tem não me incomoda, eu não preciso tolerar. Eu convivo com ela tranquilamente. Mas se aquilo me incomoda, eu preciso desta compreensão, deste entendimento fraterno para poder ser tolerante. E eu acho importante a gente ver não só a tolerância, mas todas as virtudes. A gente tem se proposto aqui a falar sobre algumas delas, né, com alguma frequência, que nós pensemos sempre com relação a nós mesmos. Porque toda vez que a gente pensa em qualquer uma delas, né, normalmente paciência, né, a tolerância, que é o nosso motivo de hoje, a gente pensa assim da gente com relação ao outro. Mas quando a gente inverte e pensa na tolerância que o outro tem que ter em relação a nós mesmos, a gente começa a ampliar o nosso horizonte na direção que é preciso. Porque nós costumamos sempre pensar, né, nas 1001 coisinhas do dia, porque normalmente a gente pensa em tolerância nas grandes coisas, né, e pensa em intolerância religiosa, de credo, enfim, né, política. E a gente não pensa nas 1001 coisinhas do dia que a gente não tolera. E as 1001 vezes que as pessoas que convivem conosco têm que fazer um esforço para nos tolerar nas nossas exigências, às vezes descabidas, né? Então, nós não estamos aqui a apontar dedos, mas nós estamos aqui para falar, antes de qualquer coisa, para nós mesmos. E a falta da tolerância, especialmente nessa questão que a Sandra fala das coisas menores, ela vai gerar para a gente uma angústia, um desconforto, um incômodo. Se eu quiser que o outro seja exatamente como eu sou, quando chegar ao final do dia, quantas vezes eu me senti mal? Quantas vezes eu me incomodei? Umas 2.000 por dia. Seguramente. Então, é importante também a gente fazer esse exercício, como a Sandra fala. E o que o outro precisa tolerar em mim? É o espelho.
entender que a gente vive ainda um momento pós-pandemia que a gente está muito mexido ainda, né? Com todas essas situações que têm acontecido na nossa vida, às vezes no ambiente de trabalho, na sociedade. Então, às vezes, a gente está mais suscetível também, às vezes, a não conseguir compreender, às vezes, uma palavra, uma atitude do outro, que também, às vezes, está nessa situação e como a gente não tem essa consciência de se olhar, às vezes, diz, mas, poxa, por que eu estou fazendo esse tipo de coisa? Né? Agora que você falou na pandemia, que exercício de tolerância. Né? Outro dia, um amigo que é da área do direito, ele me disse, assim que as coisas melhoraram um pouquinho, né, na questão da pandemia, ele me disse, nossa, eu nunca tive tanto pedido de divórcio como agora. E eu falei, o que você está fazendo? Ele disse, não estou aceitando, eu estou falando para as pessoas, espera mais um pouco. Espera a pandemia passar, espera mais um pouco, não é hora. Né? Porque a convivência na proximidade maior, ela acaba exacerbando alguns comportamentos que antes não se observava. Então, naturalmente, que de ambas as partes, a tolerância se tornou ainda mais importante e mais necessária para a vida. É um momento de prova, né? Onde a gente tem que provar as nossas virtudes que a gente costuma falar sobre. O que pensa que tem. Uhum. Sandra, podemos pensar em algum comportamento ou sentimento que seja o precursor da intolerância e onde ela nasce? Ela, desculpem, parte da manhã para mim é complicado. Enfim, tem sim um nascedouro. Porque se a gente pensar assim, trazendo essa fala da Fábio, nos apresentando a tolerância como uma dificuldade de aceitar o que é diferente de mim. Então, eu vejo algo em alguém, ou uma ideia diferente da minha, um comportamento diferente do meu, um padrão diferente do meu, e eu me incomodo com aquilo. Né? Então, o que está na raiz disso daí? O outro diferente de mim, como se nós fôssemos um padrão, como se nós fôssemos uma régua de medida, como se nós fôssemos uma referência. Então, na verdade, a gente está vendo aí um comportamento egocêntrico, como se nós fôssemos o centro. Isso vem do egoísmo, do orgulho, da vaidade, daquilo que pensamos que já somos, né? Que já temos, às vezes, um título, um cargo, uma função, uma profissão, uma maneira de pensar, e nós convivemos com pares que pensam da mesma forma, que têm uma visão de mundo parecida com a nossa, e a gente acaba, como a gente diz hoje, vivendo dentro de uma bolha, e cada um está na sua bolha, e a partir da visão que a gente tem de dentro deste lugar, a gente pensa que, nossa, como seria bom se todos pensassem como eu penso, como nós aqui, os iguais, como nós pensamos, né? Então, talvez falte um pouquinho de humildade para a gente reconhecer que Deus é Deus de universos. Do universo, talvez dos vários universos, os multiversos que se cogita que tenham. Então, ele não é um Deus parcial que colocaria a verdade em um único lugar ou em um único grupo de escolhidos. Muitos os chamados, mas poucos os escolhidos, somos todos chamados. Nós é que temos que nos amoldar pelo padrão do Cristo para que mereçamos esse lugar no reino dos céus. Então, tudo parte disso, da presunção daquilo que eu acho que já tenho, que já sou e que isso é melhor que o outro. E aí, trazendo as falas de Jesus, que é o nosso modelo, a gente vê que ele falou sobre isso. Ele exemplificou essa virtude. Quando ele falou a respeito do argueiro, que a gente vê o cisco no olho do outro e não vê a trave no nosso. Então, nós nos tornamos intolerantes com aquele cisco que eu estou vendo no olho do outro e a gente não vê que no nosso tem uma trave, algo muito maior. E vamos pensar nas pequenas coisas do dia, né? Na toalha molhada que o teu companheiro deixa em cima da cama, na roupa que teu filho não junta, eu falo isso para mim, não é? Na pasta de dente que o outro deixou aberta ou apertou no meio e você quer
que ela seja empurrada desde o fim. Então, a gente vai alimentando essas coisinhas, né, e, de repente, ela se torna uma arrasadora tempestade, como nos diz Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, capítulo 10, que ele fala sobre as aflições. É bem importante, bem interessante, porque a gente pensa assim, bem-aventurados os aflitos, todas as aflições deverão ser consoladas. Não, nem todas. Algumas precisam ser tratadas, precisam de tratamento, precisam de terapia, porque você está com uma inquietação por algo tão pequeno que não é normal. Então, essa é uma aflição que você está criando, ela é desnecessária. Nós criamos e levamos para o outro também, né? Pelo querer que o outro seja como nós somos. Esquecendo que a diversidade é a marca da criação. Então, a gente se incomodar pelas diferenças que existem no mundo é algo, é um desgaste inócuo, né? Não vai te levar a lugar nenhum, porque você todo o tempo vai estar se confrontando com diferenças, porque Deus é Deus das diferenças. Mas voltando ali na mensagem de Emmanuel, para concluir, a questão 908 do livro Religião dos Espíritos, no capítulo 10. Ele pede para que nós examinemos essas nossas aflições, para que elas não se convertam em inquietudes, que é o que a Fábio falava, essa inquietação por algo pequeno, e a gente vai alimentando em vez de tratar, e de repente aquilo se transforma naquilo que ele chama de arrasadora tempestade emotiva. E você começa então a sofrer por causa daquilo. E quanto mais você sofre, quanto mais você alimenta, você está, na verdade, cultivando uma espécie de fanatismo. Por questões maiores, sociais, né, por questões, enfim, que envolvem grandes grupos de pessoas, ou mesmo por questões pequenas dessas que a gente já citou dentro de casa. E se você não controla isso, o fanatismo pode desembocar em violência e crime. Então vejam só como tudo nasce numa sementinha, né? É como o joio que foi ali plantado, né? E ele está crescendo. E eu lembro sempre do Pequeno Príncipe, quando ele... Esse livro é maravilhoso, né? Quando ele todo dia de manhã acordava, ele ia procurar os jatobás nascentes, porque de pequenininho ele conseguia arrancar com facilidade, mas se deixasse crescer, tomavam muitas vezes conta do planeta. E essa questão que a Sandra fala da humildade, qual foi o maior exemplo de tolerância que nós tivemos? Jesus. Qual era a característica talvez mais marcante que ele possuía e que ele demonstrava? A humildade. Então, ali fica muito claro, né, que quando eu quero que o outro seja igual, ou quando eu critico a postura do outro, mas quem sou eu para apontar o dedo para o outro? Jesus desceu dos cimos celestes, que a gente não consegue nem imaginar de onde que ele veio, para vir tolerar a nossa ignorância. Absurda. A nossa imperfeição. Enfim, quem somos nós, né? E muitas vezes o medo nos trava, né, nessa situação, né? Porque aí o outro se apresenta e as situações começam a ocorrer. E aí você se torna intolerante por não querer vivenciar alguma coisa que, quem sabe, no futuro possa até te melhorar, né? Então, às vezes, a gente tem medo de conhecer pessoas novas, ou medo de entender uma ideia diferente do que a gente está acostumada, porque isso nos gera, às vezes, uma inquietude, um sofrimento, mas a gente não entende que, às vezes, ali na frente, é a mesma coisa quando o bebê começa a tentar caminhar e ele começa a cair, né? E aí os pais, às vezes, começam a super proteger ele, e ele desiste de tentar se desafiar, porque tem sempre alguém travando ele. E ele não consegue o desenvolvimento natural dele, que é caminhar, porque a gente está ali segurando. E muitas vezes a gente está fazendo isso conosco mesmo, né? Se travando, assim, em situações que no início vão gerar um incômodo, vão gerar uma dificuldade, mas com o passar do tempo você vai vendo que vai te ampliar a visão. E eu acho que a doutrina espírita, ela consegue fazer isso, ela consegue tirar você da primeira pessoa e te levar num ponto de vista mais amplo e olhar o todo, né? Então, isso que a gente falava no início, né? Que como a gente está em altas temperaturas, por quê? Porque a gente necessita um trabalho, às vezes, profundo. E esse trabalho profundo, ele vai começar aos pouquinhos. Então, vai ser lá na tua família, vai ser no convívio com o teu amigo, vai ser uma palavra que você não gosta na rede social que você está lendo, vai ser uma notícia,
E isso às vezes serve pra gente refletir, não simplesmente a gente ir lá e atacar a pessoa, né? Porque a gente não tem que, a gente tem que pensar que a gente não pode destruir ideias, né? A gente tem que tentar compreender e dizer, não, mas aquilo ali não serve para mim. Mas pelo menos refletir sobre aquilo, não simplesmente se anular, né? Ou jogar fora aquelas situações. E tem uma outra questão que, quando alguma coisa me incomoda no outro, é como a Sandra falou, primeiro eu preciso olhar para mim, né? O porquê que aquilo está me incomodando. O que acontece que mexe comigo essa situação? O que não está resolvido comigo para eu me afetar dessa forma com o que é diferente? E uma outra questão, um comportamento, ou um pensamento, uma ideia, ele não surge do nada. Ele tem toda uma história por si. Um comportamento que a pessoa manifeste, eu preciso olhar para aquilo também. Da onde vem? Né? Por que essa pessoa age dessa forma? Ele tem uma história. E talvez o que tem por trás daquela manifestação que me incomoda justifica plenamente aquilo ali que está acontecendo. Então, essa questão do não julgar, ela é muito importante. Conhece, né? Primeiro olha. Mas, normalmente, é o nosso orgulho que nos faz tomar para nós essa sensação de eu sou melhor, o que eu quero é o certo, o que eu penso é o certo. Então, tudo que vem diferente disso está errado. Vamos dar um bom dia para os nossos amigos que estão nos acompanhando no chat do Facebook. A Giovane, a Aline, a Clenir, a Marisa Borges, a Nilva, a Carla, a Gessi, a Cleci, o João Francisco, o Ailton Correia, que nos acompanha sempre lá de Tubarão, o Volmir, a Odete, a Dirce, a Marlene, a Nilza e a Zenesi. Um bom dia a todos e obrigado pela companhia. Michel, eu queria também mandar um abraço para a tia Lúcia, uma senhora que mora aqui no Santa Maria e que nos acompanha pelo radinho, que ela nos ouve aí no sábado, prestigia o nosso programa. Fábio, quais as consequências então da intolerância? Vamos pensar pelas características da intolerância. A intolerância, ela traz em si, ou naquele que é portador dela, um excesso de austeridade, um excesso de severidade, um excesso de rigidez, um excesso de rispidez. E todas essas características, elas vão gerando naturalmente uma incompreensão. Se eu sou uma criatura austera, severa, rígida, inflexível, eu não me abro, eu não me permito mudar e nem conhecer nada. Então, essa incompreensão, ela naturalmente vai afetando a convivência. Como é que tu convive com uma pessoa assim? Né? Como é que eu posso gerar um ambiente de harmonia, de tranquilidade, aonde eu estiver, se eu for desta forma, rígida, inflexível, dura? Então, num primeiro momento, a intolerância, ela me faz gerar problemas de convivência comigo e com aqueles que são diferentes, com diferenças maiores, mas também, como se falou antes, nas pequenas coisas do dia a dia. Isso num primeiro momento. E quando ela agrava, quando ela tem um aspecto de fanatismo associado também, ela gera violência. A violência é filha, né, da intolerância. Ela vai gerar, a intolerância vai gerar violência, e aí você vai ter as questões mais graves, que a gente já viu quantos conflitos a humanidade já vivenciou, né? Todos os conflitos têm uma intolerância por trás. E eu vejo que isso que você está nos trazendo daria para a gente falar como uma desagregação. A falta de tolerância, a intolerância, ela desagrega, seja os pequenos núcleos, como os familiares, seja a sociedade como um todo. Porque se cada um se encastelar dentro da sua bolha, achando que está com a razão, nós vamos gerar um conjunto, uma sociedade dividida em castas, em classes, competindo umas com as outras
e a gente classificando as pessoas como aquelas que estão comigo e as que não estão, as que pertencem à minha bolha e as que não pertencem. E a gente começa a fazer julgamentos, não é? Então, eu vejo com bastante dificuldade, bastante preocupação isso. A gente tende também, eu vejo assim, uma outra consequência que pode acontecer, é a gente acabar... quando encontra alguém que esposa as mesmas ideias que a gente, né, e que tem algum tipo de projeção, a gente acaba endeusando essa pessoa, né? Então a gente cai até na idolatria, né? Porque a gente fica cego por aquilo que a gente pensa, o outro representa, meu Deus. Então, quando a gente vê, a gente está tirando Deus do centro das nossas vidas para colocar alguém, né, uma pessoa humana. Enfim, é bem complicado. É importante que a gente esteja conversando sobre isso. É bastante importante. Ainda mais no mundo tão diverso que a gente vive, né? E a gente acaba trazendo essa dificuldade de convivência, não só na casa da gente, e a gente sabe que nós precisamos trabalhar a harmonia dentro da nossa família, a paz dentro do nosso lar, mas em outras situações que a última coisa que precisa é desagregar. Às vezes lá no teu grupo religioso, no teu grupo de trabalho, as pessoas sempre vão ter pensamentos diferentes. E se a gente segue austero, severo, rígido, duro, sem aceitar nada, ou você sai, ou o que pensa diferente sai. E aí, como a Sandra fala, desagregou. E não precisava, não podia, nós não estamos no mesmo espaço por acaso, nós estamos ali para aprender uns com os outros e não para desagregar. Isso é um ponto fundamental, aprender uns com os outros, porque a partir do momento que a gente se afasta nessas classificações, nessas bolhas, a gente perde a oportunidade de aprender com o outro, porque enquanto eu converso com o meu igual, eu tenho um limite de aprendizado. Chega uma hora que eu preciso de um pensamento diferente, de uma ideia diferente, para eu conseguir agregar, contrapor, ali num debate, né? Porque o crescimento só acontece do debate dos diferentes. A troca. Não é? Cada um traz um fragmento, nós somos todos peças de um grande quebra-cabeça e no conjunto a gente vê a luz se fazer. Então eu perco a oportunidade de aprender e perco a oportunidade também de passar aquilo que eu já tenho de bom para o outro. Não é? Porque é como na educação de filhos, você precisa valorizar o que aquela pessoa, o teu filho tem de bom, para você corrigir aquilo que você está vendo que precisa, né, de uma observação. E a gente perde essa oportunidade. Uma educação positiva, né? Partindo dos pontos positivos e aí fazendo a caminhada. Sandra, costumamos sempre evocar, especialmente entre os espíritas, e inclusive o Emmanuel, né, falava sempre para o Chico da importância da disciplina. Não seria ela uma postura promotora da intolerância? Olha só, esse ponto é muito importante, muito importante. Muitos podem pensar assim. É um pensamento lícito, ele vem, não é? Mas só quando a gente compreende disciplina como rigidez e inflexibilidade. E não é isso. Chico dizia, né, depois de ter aprendido essa lição com Emmanuel, que a disciplina é a chave, não é a prisão. Então você entra e sai quando você deseja. Você é o dono da chave. Você abre a porta. Então nós precisamos compreender essa diferença. Porque muitas vezes a gente pode estar entendendo assim, que ser disciplinado é ser rígido, né? E ser indisciplinado talvez tenha a ver com negociar valores. E não, né? Valores são inegociáveis. Isso é disciplina. É você transitar entre os diferentes sem declinar de quem você é, sem transigir em valores. Porque valores não se negociam. Então, se eu tenho como valor os valores cristãos, né? Se eu tenho como valor a família, a vida, o respeito, eu não preciso declinar disso. Mesmo que o outro não tenha esses mesmos valores, ele é meu irmão, ele é filho de Deus,
tanto a filiação divina nos é inerente, né? Nos faz iguais. Então, é com esse olhar que a gente precisa transitar entre os diferentes. E eu penso assim, aqui justamente o contrário é verdadeiro. O indisciplinado está mais afeito à intolerância. Por quê? Porque a sua inconstância, a sua ausência de valores, pelo menos sólidos, ali, consistentes, que ele já compreendeu como seus valores, essa ausência ele faz sujeito a abraçar novas causas com muita velocidade, ao sabor dos ventos, desde que lhe aliciem ali adequadamente, né, por causa de uma fragilidade emocional que talvez a pessoa tenha, e com facilidade a gente se arvora aí na defesa de umas ideias recém-compradas, às vezes com um fanatismo, e nos tornando refratários a qualquer pensamento diferente. Então, eu vejo que é bem ao contrário, é a indisciplina que é uma porta para a intolerância. Em tudo, eu vejo que é importante a gente sempre fazer um exercício de, quando a gente está no meio da confusão ou dessas tempestades que o mundo nos leva para cá e para lá, é preciso que a gente pare um minuto, dê um passinho para trás e se pergunte: o que eu estou fazendo aqui? A quem eu sirvo? Eu desejo agradar homens ou eu desejo me manter fiel a Deus? Eu sou serva do Cristo ou eu sou servo de homens e de ideias? Quando a gente faz esse exercício, por mais que a gente às vezes titubeie, às vezes cai, às vezes derrape um pouquinho na estrada, a gente vai sempre voltar para o trilho. E isso é disciplina. Isso é disciplina de saber quem somos, a quem servimos, e que o Senhor das nossas vidas é Deus, né? E a nossa grande busca, e isso a doutrina espírita deixa muito claro a todos, a nossa grande busca dessa caminhada pela Terra é pelo progresso moral, é pela evolução. E nós não vamos progredir sem virtudes. Nós carecemos de todas. Somos muito fracos moralmente ainda. Então, precisamos buscar essas virtudes, trabalhar essas virtudes, olhar para os nossos defeitos. E é impossível conseguir qualquer uma delas sem disciplina. Ela é uma argamassa, né, que vai juntando elas e mantendo firme. Porque se a gente se deixa levar por essas ideias novas, às vezes por uma emoção passageira, às vezes vai perdendo essas raízes, né? E aí, quando a gente vê, a gente tá ao sabor do vento, indo para qualquer lado, né? O Haroldo, ele dá um exemplo bem interessante na palestra sobre tolerância, lá no YouTube tem, que ele fala que uma certa amiga dele resolveu se tornar vegetariana. Só que aí ela resolveu que os animais dela, os gatos e os cachorros, também iam se tornar vegetarianos. Então você vê que ela colocou numa situação de um animal que necessita, né, ainda que ele é carnívoro, se colocar numa situação que ele não está preparado. Então, às vezes, ela já estava, né, disposta a fazer os sacrifícios, os desafios que são para você fazer uma mudança grande nos seus alimentos. Mas, às vezes, as pessoas que estão ao teu redor não estão ainda naquele momento, né, não estão naquela situação. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de fazer uma mudança, mas ter mais preocupação, né, com a rota, né, com a direção, né, do que com a velocidade da mudança. Esse exemplo vem bem ao encontro disso que nós falamos agora. Ela abraçou uma ideia sem ter pensado muito a respeito dela. Foi mais por uma volúpia, né, do que efetivamente por ter pensado a respeito com profundidade. Tudo bem essa escolha dela, porque ela é um ser humano, tem livre-arbítrio, mas o animalzinho está muito atrás de um ser humano. Não é? E até ele comenta, eu assisti essa palestra, que até aí, olha só, até aí, que já é um absurdo, né? Tudo bem se fosse ela com os gatos, mas ela quase pôs fim ao casamento por causa disso. Né? Então, o esposo, né, de repente, chamava a atenção dela para aquilo que estava acontecendo, mas ela tinha cegado. Ela tinha se fanatizado com a ideia. Então, ela não aceitava uma observação lógica, a gente aqui conversando até ri um pouco da situação, né? Ela não aceitava porque ela tinha mergulhado de cabeça, fanatizando-se pela ideia. Então, ela quase pôs fim ao casamento por causa disso. Isso torna muito clara a relação intolerância e fanatismo. Eles vivem muito bem juntos. São irmãos, né? São irmãos. Inclusive, tem uma outra virtude que é parente, que é a paciência, né?
A paciência e a prudência. Porque o tolerante, ele é prudente, ele sabe esperar um momento de poder agir. Não que ele vá aceitar tudo que o outro está trazendo. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Não é? Mas ele sabe esperar a hora certa. E esse saber esperar também é disciplina. Exatamente. Para ver como disciplina que é irmã da tolerância e não é indisciplina. Ela perpassa todas as virtudes. Deixar o nosso abraço também para o José Carlos Aranda, lá de Pato Branco, Paraná, para a Helenita, para a Aline, para o Silvio, para a Thaís e para a Terezinha. Fábio, ainda sobre essas posturas, em tempos que a tolerância é tão evocada, não podemos confundi-la com a conivência? O exercício da tolerância pressupõe aceitação sumária de tudo e de todos? Essa é uma questão muito séria. É uma questão muito grave, eu diria. A tolerância, ela não é passiva. Ela não é uma virtude de passividade. E tolerar não significa ser conivente com o erro, de modo algum. E também não significa ser indiferente ao mal. Nós precisamos compreender a criatura na posição que ela se encontra, na posição evolutiva dela, e dentro da nossa possibilidade, tentar auxiliá-la. Porque, afinal, a busca pela evolução ela é de toda a humanidade, não é só nossa. Então, evoluir é um processo pessoal e intransferível, mas, na medida do possível, nós devemos auxiliar aquele que ainda sofre mais do que nós na busca pelo progresso. Agora, quando nós toleramos alguma coisa, nós também somos responsáveis pelas consequências advindas daquilo que nós estamos tolerando. Porque quando eu tolero, eu estou dizendo, eu concordo com. Eu concordo com isso. Então, se é algo que vai totalmente contra os meus valores, totalmente contra aquilo que eu acredito, e eu estou dizendo sim, eu estou assinando embaixo do erro que o outro cometeu. Então, eu também sou responsável pelas consequências disso. Né? O erro não é para ser tolerado. O erro é para ser corrigido. O que envolve tolerância é no sentido de que a pessoa ela tem o direito de pensar diferente, ela tem o direito de agir diferente, ela tem o direito de fazer aquilo que ela quiser. Ela é livre e eu preciso respeitar a liberdade dela. Ponto. Agora, passar a mão naquilo que foi feito de errado me coloca como corresponsável por aquilo que está acontecendo. Então, são processos diferentes. Conivência é uma situação, tolerância é outra situação, muito distinto. Esse é um ponto fundamental, talvez o cerne da nossa fala de hoje, porque essa virtude tem sido muito evocada nos nossos dias. Muito evocada por diferenças, né, cada vez maiores que a gente vê na sociedade. Às vezes diferenças criadas porque nós somos todos iguais, nós somos todos irmãos, o que importa é a luz que a gente tem dentro, a filiação divina que nos define, o resto são peculiaridades e características que nos tornam especiais, mas elas não nos definem. E o problema é que hoje há um movimento de tentar fazer as pessoas se definirem por aquilo. Então a gente acaba desagregando e criando bolsões de intolerância, ou criando uma intolerância aí fictícia, né, por conta desse tipo de movimento, de se identificar por uma característica que te faz especial, que te faz peculiar, que te faz único, mas que não te define. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E Gandhi tem uma frase que, para mim, faz muito sentido, que ele diz assim, a tolerância é uma necessidade em todos os tempos. Não se discute, não se discute. Mas tolerância não significa aceitar o que se tolera.
eu tolero porque eu compreendo que o meu irmão é diferente de mim, que eu não sou o padrão da verdade. O padrão da verdade é Jesus Cristo. Mas o tempo é aquele capaz de promover a verdade, que vai se estabilizar à medida que o tempo passa. Então, todos vão entender. Não nos cabe, é a parábola do joio e do trigo, não nos cabe nos arvorarmos em ceifeiros, querendo extirpar aquilo que eu julgo estar errado. É necessário que cresçam juntos, para que no tempo certo, não nós, mas Jesus, ele irá enviar os seus ceifeiros para eliminar aquilo que não está de acordo com as suas lições. E aí eu trago uma mensagem que está no livro Opinião Espírita, capítulo 32, que chama Tolerância e Coerência. A Fábio falou em coerência, né? Capítulo 10, item 21. Não, minto, capítulo 32. Então, ele fala assim, compreender, Emmanuel, né? Compreender e desculpar sempre. Porque todos necessitamos de compreensão e desculpa. Todos. O tempo todo. O tempo todo. É aquilo que a gente falou lá no início. A gente erra 1000 vezes por dia e a gente precisa do perdão 1000 vezes por dia. Então, eu não tenho o direito de julgar o outro. E se você acha que está diferente, tem que repensar. Exatamente. Nas horas, então, compreender e desculpar sempre, porque todos necessitamos de compreensão e desculpa nas horas do desacerto. Mas observar a coerência, para que os diques da tolerância não se esbarrondem. Diques da tolerância. Então, a tolerância, ele está colocando ali como um balizador, aquele que fica segurando a torrente, né, de águas. Mas que eles não se esbarrondem, corroídos pela displicência sistemática, patrocinando a desordem. Porque, em nome da tolerância, nós não podemos permitir que alguém entre aqui no estúdio revoltado com alguma coisa e quebre tudo e cause um caos e uma desordem, porque nós temos que ser tolerantes. Nós precisamos ser coerentes com as nossas ideias, com os nossos valores. Então, nós precisamos também defender a ordem, defender o bem-estar de todos, não de um grupo, não de uma minoria, porque isso é a justiça divina. Essa é a justiça divina, que a justiça divina, ao contrário da humana, a gente não consegue equilibrar a justiça com o amor. Não é? A gente, às vezes, peca por sermos bonzinhos, então a gente acaba estabelecendo algum privilégio, alguma concessão, quando, na verdade, a gente tinha que ser mais firme naquele momento, não é? Ao invés de ser bondoso. Deus é bondoso. Bondoso o que é? Ele vai cobrar de você as consequências dos teus atos, mas com amorosidade, com generosidade, aguardando o tempo que você possa resgatar aquela falta, que você já tenha maturidade para aquilo, para o enfrentamento necessário. Veja como a gente precisa, na nossa vida, do equilíbrio, porque até uma virtude em excesso, ela é prejudicial. E um exemplo muito claro que a gente pode dar é a questão da educação dos filhos. O teu filho tem lá 5, 6 anos, ele está na escola, e um dia ele vem para casa e ele trouxe um brinquedo que não é dele. Aí você pergunta para ele, quem te deu esse brinquedo? Ninguém me deu, eu peguei. O que eu vou fazer diante disso? Eu vou tolerar que ele é uma criança, que ele está em aprendizado, que ele não tinha, talvez, uma condição de entender que ele não pode pegar o que não é dele. Esse senso de propriedade. Exato. Não, estava lá o brinquedo e eu peguei. Né? Ele ainda gravita na situação de que ele é o centro do universo, então tudo é para ele, tudo é dele. Ótimo. Né? É a compreensão dele. Eu consigo tolerar isso. Essa criança ainda não está apta a fazer a coisa certa. Agora, se a minha tolerância chega ao ponto de fingir que não vi, e essa criança todo dia traz uma coisa para casa que não é dela, de quem é a responsabilidade quando ele for infringir leis? Você adulto? Não está sendo tolerante, está sendo negligente. Olha só como é o equilíbrio. O limite. Toda vez que a gente exagera ou para mais ou para menos, a gente deixa de estar ali praticando a virtude, mas a gente está passando a um outro vício.
Então, a tolerância ela vai até o momento em que eu percebo que ele não tem condição de fazer a coisa certa. Mas ela precisa ser interrompida ali. Dali em diante, a minha conduta, o que que é? Pega a criança, pega o brinquedo, volta para a escola, devolve para o amigo. E fala, não faça mais isso, você não pode fazer isso. Explica dentro do que a criança tem possibilidade de entender, dentro do cognitivo dela, possível para aquele momento. E fica vigilante. Aí eu não estou sendo conivente, eu estou tolerando. Né? Então, se a tolerância ela for excessiva, que sociedade que nós vamos ter? Se a gente tolerar toda sorte de equívocos cometidos, porque o mal também está entre nós. E a tolerância pode alcançá-lo também. E quando eu tolero o mal, eu também me torno responsável por ele. Pelo mal, pelas consequências, pelos prejudicados. Isso também vem sendo responsabilidade minha. Eu também vou gerando pendências para esta vida e para as próximas vidas, porque fui incapaz de me impor em nome de uma tolerância excessiva que não tinha que estar ali. Que é a displicência sistemática patrocinando a desordem. Esse teu exemplo foi exatamente isso. Da parábola, né, da mulher adúltera, né? Que as pessoas estão lá, todo mundo armado, né, com pedras para apedrejar ela, e aí Jesus questiona, né, as pessoas. E aí quando as pessoas deixam, ele também não julga ela, né? Ele só fala, olha, vai e não pequeis mais. Né? Entendendo da situação dela, né, mas também não passando a mão na cabeça dela, né? Na hora da cruz também, né, quando ele fala assim, Pai, perdoa-lhes. Seria daí ser conivente com a situação, né? Ele injustamente estava ali crucificado, não tinha feito nada de errado. Mas por que é perdoar? Porque eles não sabem o que fazem. Havia uma razão. Uma consequência, né? Ali. Então é esse entendimento que nos falta muitas vezes, né? Então a gente diz, deixa que a vida ensina, aos pouquinhos ele aprende, mas às vezes é necessário que você diariamente, principalmente se você tem uma pessoa, né, do teu círculo que você vê que está em situações difíceis, né? E muitos de nós estamos em situações difíceis hoje aqui. É necessário que você tenha esse cuidado, esse carinho, dizer, olha, você vai conseguir mudar, né? Dá aquele incentivo, né, para a pessoa, porque às vezes ela sozinha não dá conta. Por isso a gente vive em sociedade, né? Não só para aprender com o outro, mas para apoiar o outro nessas situações. Veja só, se Jesus fosse apenas tolerante no sentido que a Fábio falou, né? Se esbarrondar, como o Emmanuel fala aqui na tolerância, ele teria desperdiçado a possibilidade de educar aquela criatura. Então, ele não a julga, mas ele não declina de educar. Então, ele corrige o pecado ou aponta o caminho para que ela fizesse a correção, mas ele acolhe o pecador. Esse é o ponto fundamental, né, da nossa reflexão de hoje. Sandra, sobre a tolerância divina para conosco, o que podemos pensar? Afinal, não são poucas as vezes que erramos, caímos, e então clamamos aos céus o perdão para as nossas faltas. Talvez como quem imagina que elas possam ser apagadas pela rogativa, ou pelo menos esquecidas pelo Senhor. Exatamente, né? Nós somos ainda muito infantis quando a gente evoca o perdão divino. Talvez lá no nosso imaginário, no fundo da nossa consciência, paire uma ideia de perdão como concessão divina, imaginando essa tolerância displicente que a gente falava antes, né? Como se Deus, porque eu estou ali clamando, às vezes em lágrimas, fosse passar a mão na minha cabeça, né? Se eu estou clamando, e me aliviar das consequências da falta que eu incorri, não é? Então é preciso que a gente pense sobre isso, porque Deus, ele é bondoso, como a gente falava antes, ele não é bonzinho. Então, mas como ele é bondade infinita, ele sempre vai aguardar o tempo que a gente já tenha condições de restabelecer a harmonia que a gente quebrou. Ele não vai nos dar fardos maiores do que os ombros que nós já temos. É bastante importante. E quando esse exemplo que tu trouxeste, né, quando Jesus pede que Deus perdoe aqueles que o crucificavam, ele entendia que por mais que aquele mal fosse, né, exponencial, eles não tinham condição ainda de compreender e muito menos de pagar por aquilo, de resgatar aquilo. Então, que Deus esperasse o momento certo para que eles pudessem resgatar. E aí,
nós temos uma outra mensagem aqui. Eu sempre cito Emmanuel porque... Nosso professor, né, do Evangelho. A exegese bíblica é dele, não adianta. André Luiz fala da vida no mundo espiritual, né? Camilo fala sobre as questões familiares, Joana fala sobre as questões psicológicas. O Evangelho, o professor é Emmanuel, Desde né? a década de 40, né? Fazendo esse esforço para nos despertar. Então ele nos fala sobre essa tolerância divina aqui no Vinha de Luz, capítulo 107, sobre a sublime tolerância celeste, não é? Comentando exatamente aquela passagem: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-os em molhos para o queimar. Não é? Então ele fala que quando Jesus aponta que o joio iria crescer junto com o trigo, não seria por relaxamento do lavrador divino, que é a tolerância displicente, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Então Jesus manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia, ou seja, a gente vai ter tempo para aplicar defensivos agrícolas naquela lavoura e extirpar por nós mesmos o joio. Ele vai dando tempo para que a gente amadureça. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo da expectativa e observação, faça então necessária a eliminação do joio em molhos. Não é? Aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige a extinção do joio quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Então, essa é a tolerância divina, que aguarda o tempo, mas se o tempo chega e a gente não fez o trabalho, a justiça será feita pelas mãos do Senhor. E a tolerância divina, ela é muitas vezes confundida com a conivência, né? O Rossandro faz um comparativo numa palestra muito antiga dele, o Rossandro Klinge, que é um palestrante, ele é psicólogo, né? E ele faz uma comparação, ele fala que as pessoas querem o Jesus sabão em pó. Eu sujo, ele limpa, eu sujo, ele limpa. E esse processo não existe. Então, Deus tolera a nossa ignorância, o nosso atraso, a nossa fraqueza moral, muitas vezes a nossa falta de vontade de abraçar a causa da mudança, da reforma íntima. Ele tolera tudo isso, mas ele não transforma, ele não nos transforma, sendo que ele poderia. Ele nos dá uma nova chance para que isso aconteça. Ele não nos constrange, ele nos convida. Ele usa a paciência divina, né? E ele diz, então tá, Michel, vai de novo, meu filho. Vai lá, Sandra. Vai lá, Fabiane. Vai de novo e vê se capricha um pouquinho mais agora. Pedimos licença, amigos, para ouvirmos o recado dos nossos patrocinadores, a Escala Construtora e a Imobiliária Nostra Casa. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Escala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. escalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Fábio, o que poderíamos dizer ao nosso ouvinte e a nós mesmos, principalmente a respeito de hábitos que possamos cultivar, a fim de que alcancemos uma postura equilibrada de tolerância, sem que abdiquemos o dever de educar e de estabelecer a necessária ordem? Que difícil essa pergunta, né? A gente precisa refletir muito, porque é uma necessidade. Então, como a gente até já mencionou antes, nós precisamos cultivar urgentemente a humildade.
E diante daquela postura que me incomoda, olhar para mim, para os meus conceitos, observar se eu não tenho que mudar. Porque é muito mais fácil apontar a necessidade de mudança do outro do que a minha. Porque dizer para o outro muda e não me compromete. Mas quando eu me olho e percebo que eu necessito da mudança, a minha consciência está ali todo dia. Lembra daquilo? Lembra daquilo? Vai e faça. Né? Então, a humildade é o primeiro passo. Perguntar por que o comportamento, o pensamento, a condição diferente do outro me incomoda. Por que isso me afeta? Então, será que não sou eu o problema? É um despertar aí. E outra questão muito séria. Respeitar a história de vida do outro. Respeitar as experiências, as vivências, as dores que transformaram o outro no ser que ele é hoje. A raiz daquilo que o outro tem que me incomoda, onde ela está? Ela está numa situação que para ele pode ter sido muito dura, muito dolorosa, e eu preciso respeitar a dor do outro. Como você falou, nós não vivemos em sociedade por acaso nem por acidente. Nós vivemos em sociedade como um presente. A vida em sociedade é um presente que Deus nos deu para auxiliar no nosso progresso. Então, é preciso, sim, esse olhar. Mas o primeiro passo é a humildade. E eu vejo assim que outro ponto fundamental é a gente sempre ter em mente que ideias são passíveis, devem ser debatidas, mas as pessoas precisam ser amadas. Pessoas são dignas de amor. As ideias precisam, sim, ser submetidas ao debate público para que a verdade, com o tempo, se estabeleça nos moldes de Jesus. A tolerância, ela nos convida, né, a pensar nas situações se a gente não colaborou para acabar gerando aquela situação, né? Se a gente não está criando um embaraço quando o outro está ali se colocando, e a gente, em vez de tolerar e de tentar compreender, a gente não está colocando mais lenha na fogueira, né? O Fennel, ele tem uma mensagem bonita lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Ele fala assim: não acreditemos na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá mesmo de mau grado ao verdadeiro amor. Então, esse convite, às vezes, da caridade, né? De a gente exemplificar para o outro. Porque o que Jesus fazia, né? Porque aí, lembrando, né, do Jesus de limpar, né? O que ele fazia com os apóstolos? Ia lá e vivenciava a coisa, demonstrando, olha como é que a gente tem que ser. Ele não falava, às vezes, porque fere muitas vezes, né? Você dizer, agora eu vou te falar umas verdades. É tão doído isso, né? Quando você escuta. Que parece, poxa, mas eu estou vendo a mentira, então o que está acontecendo? Você parece que se despersonaliza, né? Então, tentar vivenciar esses exemplos, né? Pedir muito a Deus a paciência, essa necessidade que a gente tem, né? E tem muito mérito, às vezes, a gente saber calar no momento de nervosismo, né? É caridade também. Isso, né? Quando uma palavra irônica, às vezes, nos incita, né? Nós temos uma mensagem da nossa irmã Lia e do irmão Ayrton, que eu acho que a gente acabou abordando na questão anterior, né? Verdade. Superando ali, mas a gente viu, tá, amigos? Também o Marcelo nos deu bom dia aqui pelo WhatsApp, a Márcia, a Marisa. E agradecemos, né, a contribuição deles. A gente sabe que a nossa audiência é muito qualificada e traz ideias riquíssimas para o debate que a gente traz aqui. E aproveitar esses minutos finais, né, para falar que as Casas Espíritas de Chapecó estão voltando com as palestras, né? O Amor e Caridade na segunda-feira, às 7h30 da noite. O Bezerra de Menezes mudou um pouquinho os horários. A gente convida as pessoas a visitar o Instagram, né, para ver o Nosso Lar, Fábio. O Nosso Lar tem oração e passe no sábado às 9 da manhã. Tem a doutrinária pública na terça-feira às 20 horas. E nas quartas-feiras à tarde, houve o retorno do atendimento fraterno presencial. Então, existe o atendimento fraterno virtual nas terças-feiras às 20h30. Então, a gente pede para as pessoas olharem também nas redes, que tem os contatos, porque são agendamentos. E nas quartas-feiras, o atendimento fraterno presencial. O Gotas de Luz também, né? Já tem um bom tempo que está com as portas abertas, né? Eu não me lembro os horários, mas aí eu acho que procura nas redes sociais. Nas quartas-feiras, às 19h30, se não me engano. E o Leocádio Correia também retornou nas quintas, às 19h. Lembrando a todos que a ida às casas é gratuito, né? Não precisa pagar nada para ir.
E a gente sempre está de portas abertas esperando os amigos para ir lá conversar um pouquinho e aprender. O atendimento fraterno também é um trabalho gratuito em todas as casas. E todas as casas têm biblioteca para empréstimo. Então, esses livros todos que a gente menciona, que a gente usa para construir os roteiros da rádio, as mensagens que são lidas aqui, essas obras todas estão disponíveis nas casas. Gente, nós temos um minutinho, né? Eu posso ler, para encerrar, um parágrafo aqui, ainda daquela mensagem Tolerância e Coerência. Então, sobre o padrão de Jesus. Jesus não ignorava que os supervisores do Sinédrio lhe tramavam a perda. A pretexto de amar os inimigos, poderia solicitar-lhes encontros cordiais para discussão de política doméstica, promovendo recuos e concessões, de maneira a poupar complicações aos próprios amigos, mas preferiu suportar-lhes a perseguição gratuita, ensinando-nos que não se deve contender em matéria de orientação espiritual com pessoas cultas e conscientes, plenamente informadas quanto às obrigações que a responsabilidade do conhecimento superior lhes preceitua. Amigos, agradecemos então os que estiveram aqui conosco no estúdio, a Sandra e a Fabiane. Agradecemos nossos queridos amigos ouvintes e que todos os sábados nos acompanhem. A equipe da rádio pelo apoio e desejamos a todos um ótimo sábado, uma ótima semana e até sábado que vem com mais um programa Hora Espírita. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Depois do intervalo, tem mais um programa campeão de audiência. A Vida da Cidade. 100.1